São aquelas 13 famílias que Eles comandam o falam mundo? 13, mas não sei quantas são. Mas já deve ter mais hoje. É, entra gente, sai gente. Não é o clubinho do Schwab. O clubinho do Schwab é fichinha. É funcionário, né? Sério, do Schwab o Funcionário. pessoal, eu pensava que era ele. O do Schwab é fichinha. É o que eles põem pra fora. Reunião que você não sabe nada, que fica secreta lá, é do Clube de Bilderberg. E tem teorias e teorias. Tem Conta até pra uma, gente aí tem até uma teoria que diz que esse teoria. dinheiro foi saqueado do Templo de Salomão. Boa Agora, né? E muita gente falou pra mim assim, Luan, será que o Brasil pode quebrar? Porque o que segura, né? Eu tô vendo vários analistas, né? O que tá segurando o governo ainda com essa onda de sair gastando à vontade ali, não se preocupando com o fiscal, é o Banco Central e a taxa de juros. É. Aí o pessoal falou assim, e se o Galípolo entrando agora em 2025, pode acontecer algo terrível, ele abaixar a taxa de juros na marretada? E eu vejo alguns pontos aqui, né? Ele tem um histórico no mercado, né? Será que ele vai jogar esse histórico Eu vou dizer pra pra vocês. baixo? O que vai acontecer? Eu vou dizer pra vocês do ponto de vista de mercado. Sim. Deixa ele tentar. Deixa ele tentar. No momento que ele fizer uma canetada forçada, você vai ver o que vai acontecer com a curva de juros e com os leilões do Tesouro. A coisa vai azedar de tal maneira que ele mesmo, o próprio governo vai ligar para ele, o que você está fazendo, meu cara? Então, assim, se ele estiver ouvindo, ele não vai ouvir, porque ele deve ouvir só quem fala que cair juros abaixa a inflação, né? Que é o que ele falou. Só deve ouvir essas asneiras. Mas se ele um dia ouvir isso aqui, nem tenta fazer isso, porque se você tentar fazer uma queda forçada, uma queda de braço, cara, o país está devendo mais do que toda a história. Está numa posição devedora e de caixa péssima, graças à maravilhosa gestão do pior prefeito da história de São Paulo, Haddad. Que é o Haddad. Quer dizer, puseram o pior prefeito da história de São Paulo para gerir as finanças do Brasil. Pode dar certo isso? Qual a chance? Pode. Qual a chance de dar certo? E aí, a gestão da dívida pública já está temerária, né, com gasto e com cada vez menos em caixa. Já teve espirro de leilão esses dias, já teve leilão que falhou aí, papéis muito longos já não estão conseguindo ser colocados. Se ele fizer a loucura de querer fazer isso na marra, eu vou dizer para você, vai ser muito feio o resultado dos leilões seguintes. E aí ele mesmo vai receber um chamado, o Galípolo, do Tesouro, vai falar assim, eu não consigo vender nada. Ele vai ter que subir o juro de novo. Porque o mercado vai pedir, ele vai ter que... Ou ele faz isso, ou ele não vende o papel. Senão vira o bode expiatório e assim, o investidor que tá aí, que tá tentando entender como é que funciona, né, esse mundo das finanças, da economia e tal. O professor explica, porque eu tô falando meio como traquejo de pra isso. trader. Tentando explicar Mas porque eu o vim acadêmico aqui pra isso mesmo. Ponha em palavras acadêmicas o que eu falei. Então, fazer a analogia da sementinha, né? Então, o que acaba acontecendo é que o Banco Central Brasileiro, o Tesouro, ele só consegue mandar no juro de um dia. Exatamente. Que é o Selic. Ele só manda no juro de um dia. O resto é tudo narrativa, tudo sinalização. E é o juro de um dia lastreado em título público. É o juro de um empréstimo de quem toma empréstimo por um dia entregando um título público em garantia. E o juro de um dia entre bancos é o CDI, que pode se descolar totalmente disso aí também. Eu já vi em 2008, o CDI descola da Selic, 2% diferente, depende do risco. Se um banco tá com medo de emprestar para o outro, a CDI sobe acima da Selic pra caramba. Lembra quando deu aquele problema também da marcação ao mercado do CDI também, né? Dos fundos do CDI. Lembro, tinha discrepância, né? Então, é como o Faca tá falando, você não consegue mexer na economia assim, no mercado e nos juros e tal, porque o mercado, ele simplesmente, ele exige, ele de fato quem dá o preço, né? É o credor, o mercado é o credor. Exato. E hoje o que está acontecendo é que parece que esse governo entrou para quebrar o país mesmo, porque o parafiscal, né? Eles estão criando um monte de pedaladas mesmo em várias áreas da economia, e isso está acumulando, e a gente está se aproximando de uma situação que se chama dominância fiscal. Explica para a turma o que é a dominância fiscal. Se eu entendi bem, nós estamos numa situação onde subir a alíquota não vai aumentar a arrecadação. Porque já tá naquela curva, já subiu tanto que agora o pessoal tá deixando de consumir. Ou até sonegando, né, na verdade.
Até quem consegue sonegar não vai... vai É uma parábola aquela curva, né? É. Se você É. sobe demais o imposto, você começa a perder a arrecadação. E o cara começa também a não conseguir ter receita. Então, assim, E estrangula a economia também, você perde a atividade de tal maneira que você, mesmo tendo uma alíquota maior, como a tua atividade cai, você arrecada menos. e eles estão perdendo muita popularidade também, né? E estão perdendo, inclusive, esse conflito, para não dizer aquela palavra com G, esse conflito cultural mesmo, né? Você vê que hoje tá ficando meio brega ser de esquerda, tá ficando meio cringe, É. porque antes você pegava 3, 4 ideias ideológicas, você convencia alguém, mas hoje, cara, o moicano tá falando, entendeu? Pois é. Né? A cultura popular hoje não é de esquerda. É. A esquerda começou sendo popular. E de uns 50 anos para cá, a elite mundial financeira financia a esquerda virou representante da elite mundial. É o sistema. É o sistema. Não dá pra esquerda ser antissistema, porque agora ela é o Ela é o sistema. sistema. Não dá pro Lula dizer, a culpa é não sei do que. O cara tá 20 anos, né? Pois é, e apoiado por grandes internacionais, grandes grupos internacionais, com interesses transnacionais. É o globalismo. O globalismo dominou a esquerda, entendeu? Acho que o único esquerdista raiz ainda que existe no Brasil é o Rui Costa Pimenta, lá do Sim. PCO. O PCO é... Entendeu? E ele ainda fala algumas coisas. Ele né? é outro rebelde. Não volta que o PCO tá chegando É. no reacionário. Então, eles são antissistema também. São os esquerdistas antissistema. Eles têm as pautas diferentes da nossa, entendeu? Eles são a favor, por exemplo, de armamento civil. Né? Mas eles querem armamento civil para fazer revolução. Sim. O que não tem problema. Se eu puder ter uma arma também, eu não deixo ter revolução. Pô. Dá arma para todo mundo, dá para eles, mas dá para nós. E deixa ver se vai ter revolução. Vai ter a contra-revolução. Não tem nada. Entendeu? E o mundo descobriu que o trabalhador, ele é conservador. Ele é conservador, exatamente. Ele gosta da família, Tanto ele que quer ir na igreja. os Marx marxistas deu errado. abandonaram a ideia de Porque começou a prosperar. revolução do proletariado. Abandonaram a ideia da ditadura do proletariado, da revolução do proletariado. O proletariado não vai fazer revolução. Eles começaram a prosperar e falaram, não sou isso daí Tanto que o marxismo mudou, né, na década de 20 e passou a provocar as minorias. Vamos arrebanhar o quê? As minorias aqui, o LGBT, as raças, né? O pessoal de outra de raça aqui, raça ali, de outra etnia. Vamos tentar fazer a revolução deles, porque do proletário em si não dá. Ele começou a prosperar e falou o quê? No momento que o cara começa a ganhar algum dinheiro, ele fala, pra que revolução? Eu tô ganhando, tchau. E a escola de prosperidade. E a escola de resolve. Frankfurt, que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos e que escreveu e produziu o que produziu nos Estados Unidos, na Califórnia, Stanford e tudo mais, esse pessoal, eles já começaram a definir que a nova onda revolucionária seria os bandidos, a bandidagem. O lumpen proletariado. Lumpen, é esse mesmo, é o marginal. Então, sai o trabalhador e entra o marginal. Ele cria a instabilidade social fomentando as minorias, né? Que trabalham para ele. Só que a parte armada, né, da revolução está na mão do lumpen proletariado. Vamos fortalecer os PCC da vida, toda a bandidagem, PCC, né? Porque no final das contas você vê, os caras vão visitar os caras do PCC lá sem segurança, sem nada, né? É coisa do maligno mesmo, assim, é do inimigo, essa coisa da revolução. E o que é interessante, como a gente teve a Revolução Francesa lá em 1780 e pouco, e de lá que surgiu o conceito esquerda e direita, e essa democracia e tal, na verdade, é tudo esquerda, né? É tudo esquerda, mesmo PSDB, tudo isso aí era esquerda, tudo esquerda. Uma esquerda fabiana, outra esquerda revolucionária marxista e tudo a mesma coisa. Tudo poder e controle. Mas é o time que sempre vai perder, né? Que é a direita da esquerda que joga dentro das regras da própria esquerda. Outro dia eu fui debater com um marxista, não sei nem porque eu fiz isso, mas fui lá e assim... masoquista, né? O termo capitalista, o termo isso, o termo aquilo, tudo é um termo do marxismo, entendeu? Lógico. Quem que cunhou a palavra capital? Não foi Adam Smith. Não foi o pai do liberalismo econômico, da economia clássica moderna. Não foi o pai do capitalismo, da mão invisível. Não foi ele que cunhou o termo capitalismo. Foi Marx. É isso mesmo. Então a gente está jogando... se Adam Smith chamava o que ele escreveu de capitalismo. Não, ele chamava de... a teoria da mão invisível, do mercado. Livre mercado e tal. Então, assim, a gente vive hoje num conjunto de regras criado pela própria revolução, né? Os próprios revolucionários, né? Então, assim, me parece que, voltando para a macroeconomia, é do interesse de
de globalistas e tudo, que a economia de um país quebre, depois aí você vende tudo, e aí o pessoal compra, aí faz a privatização, depois quebra de novo, né? Sim, por que que é o interesse deles? Porque como eles controlam o sistema financeiro, eles são os controladores financeiros mundiais. Eles têm controle financeiro do mundo desde o renascentismo, Perfeito, tá? Porque essas famílias que a gente fala, os globalistas, são famílias. perfeito. São famílias que já tinham dinheiro naquela época. São aquelas 13 famílias que Eles comandam o falam mundo? 13, mas não sei quantas são. Mas já deve ter mais hoje. É, entra tá? gente, sai gente. Não, Entendeu? É não um é que eles clubão. tomam chá toda Eu semana, sei que mas eles têm o clubinho deles, que é o clube de Sim. Bilderberg, onde eles se reúnem. Não é É. não é o clubinho do Schwab. O clubinho do Schwab é fichinha. é funcionar, né? Sério, do Schwab o Funcionário. pessoal, eu pensava que era ele. O do Schwab é fichinha, é o que eles põem pra fora. Reunião que você não sabe nada, que fica secreta lá, é do clube de Bilderberg. A do Schwab lógico, eles têm que falar alguma coisa para as pessoas, porque não é mais teoria da conspiração. Era quando ninguém sabia, mas hoje em dia as pessoas, eles falam já. É realidade. Quando é que o cara senta numa mesa e fala assim, você não vai ter nada e vai ser feliz? É o objetivo deles. É um absurdo, né? E as Então- pessoas bater E tá palma ainda, né? acontecendo. Então o Schwab e o Fórum Econômico Mundial lá dele, ele é assim, digamos assim, eles montaram uma entidade para fazer o interface com o mundo externo. Para Dessas para 13 suavizar o famílias, que eles fazem. dessas famílias que das comandam famílias. o mundo. Mas da onde veio o dinheiro delas? Essas famílias tinham dinheiro desde o renascentismo e é o dinheiro que na Idade Média estava escondido. Não é do E petróleo? Com os templários, não. Não. E tem teorias e teorias. Tem Conta até pra uma, gente aí uma tem até uma nossa. teoria que diz que esse teoria aí. dinheiro foi saqueado do Templo de Salomão. Caramba, do Templo de Salomão? Porque essas famílias todas, a maioria delas tem origem judaica. É. Na diáspora, eles foram embora para a Europa. E levaram as riquezas do que estava ali. Tanto que era filme, virou filme, né? Caçadores da Arca Perdida é o quê? É a Arca da Aliança, que era uma fortuna de riqueza, perdida. Sumiu. Quando os romanos tocaram fogo em No Jerusalém, templo, no templo, no ano 70, por que eles tocaram fogo ali? Que é já pra sumir com tudo. Não é, eles queriam a riqueza. Tesouros, Roma estava né? em expansão e estava precisando de dinheiro. E estavam taxando mais e mais e mais. E de repente, uma hora eles falaram, mas tem muito dinheiro lá que esses caras escondem. Quando eles foram lá para ver, não tinha mais. Nossa. Porque tinha túneis já embaixo do templo. E muito daquela riqueza ia embora. E não é só lá, em outros lugares também. E aquilo foi parar na Europa. E ficou durante centenas de anos escondido e protegido pelos templários. E aquela riqueza passou a funcionar para eles depois do ano 1500. E não é só isso. Ao longo desse período, todos os movimentos geopolíticos deles foi para acumular riquezas. Né? E os templários protegiam essas riquezas, as cruzadas, tudo acumulou. Então eles realmente são poderosos mesmo? A partir de 1500, ali do renascentismo, eles começaram a pôr esse dinheiro para funcionar através dos bancos modernos. Até porque liberaram os bancos, né? Porque quando veio o Renascimento e esses caras, uma parte que faziam banco, que faziam, né? O Renascimento foi usura expansão, começou a e ter tal, expansão. Né? do mundo. eles ficavam em guetos, né? Depois foi permitido abrir esses negócios de banco. E a relação entre o governo, o banco, e emprestar dinheiro para o consumidor final, que meio fica devendo ali, tem que trabalhar para isso, cria meio que uma ciranda meio malvada, assim, no sentido de que é uma acumulação de capital muito grande, né? E essa turma, eles emprestavam dinheiro pro governo, aí faziam o governo fazer guerra com o outro, aí emprestava para os dois. E ao mesmo tempo financiava a expansão. Eles faziam outras navegações atrás de dinheiro, atrás de ouro, atrás de riqueza, na Índia, não sei aonde. Tudo financiado. Financiado pelos próprios banqueiros que queriam mais, porque eles tinham que acumular mais. Como é que eu vou emprestar mais? Preciso de mais ouro, mais metais, mais riqueza, para fazer o funding do meu banco aqui. E o que é interessante? O Banco Central americano, ele não existia. Já tinham tentado montar alguns bancos centrais, e essa história, né, da emissão da moeda, tudo é uma discussão muito interessante, a gente podia passar muito tempo falando disso. Mas o fato é que em 1917 se criou novamente o FED, o Banco Central americano. Ele foi criado numa ilha em Nova York, Ilha Jerkins, né? Jekyll Island, The Beast of Jekyll Island. E lá, os bancos americanos, que os sócios, né, e os controladores são essas famílias, eles são donos de metade do
Fed, né? 50% do Fed Fed é de banco. Você sabia que é público? Eu já falei isso aqui, É né? misto, né? Sociedade O Fed mista. o Fed é uma entidade privada que tem participação Do governo e do... mas o controle da instituição, capital controlador é privado. Eu fiquei sabendo há pouco E tempo. o JP Morgan tem uma participação muito grande, né? E São eu- 10 bancos regionais, tá? O Fed tem 10 branches regionais. Né? O Fed St. Louis, Fed de Filadélfia, Fed de Nova York, Fed de São Francisco, entendeu? Tem esses Feds todos aí. Fed de Chicago. E eu acredito que a maioria de quem tá assistindo a gente aqui não sabia dessa história. Que o Fed, ele é desses bancos. Antigamente, antes do Fed, como é que funcionava a emissão de dinheiro? Os bancos tinham metais no seu cofre e contra esses metais eles emitiam notas dizendo, ó, essa nota aqui vale tantas gramas de metal aqui. Do banco tal, banco. Era tipo uma Cada nota banco do banco? É a nota do banco. Tipo, eu tenho o Banco do Brasil e eu tenho É, tanto uma de garantia. metal. O qualquer um- Citibank, uma o JP grama Morgan do- tinha um cofre com ouro lá e falava, ó, eu tenho uma nota de $100 aqui, $1 aqui, e esse $1 aqui equivale a tantas gramas Tantas aqui no gramas meu de ouro. cofre. Tá aqui no meu cofre, hein? Então ninguém precisava ir lá resgatar. Aquela nota tinha fé pública, É. né? Good faith. E aquilo, lógico, você tem quem desonrasse aquilo, era um fraudador, o banco quebrava. Banco que não tinha o lastro emitia dinheiro, aquilo lá era dinheiro, mas se aquilo não tivesse lastro, Todo mundo já ia sacar então lá o e ia quebrar mercado o se banco. regulava. As quebras serviam para regular o mercado. Quando você tinha alguém expandindo a moeda, emprestando sem ter o lastro, se aquilo ficasse descoberto, entendeu? Se o cara não tinha como cobrir, ele dava um crédito sem ter lastro, aquilo, uma hora que descobriu, então o mercado se autorregulava com esses constantes mini quebras que você tinha. Né? O que o É Fed fez quando floresta, criou? né? Melhor que tenha pequenos incêndios do que deixar acumulando. Lá. Exatamente. Você tem pequenas crises, você nunca vai ter uma crise grande, vai ter uma quebradeira. Sim. E era como funcionava o mercado no século XIX. Aí, só que isso era limitante para eles. Eles não podiam, eles queriam aumentar o poder, que quem dá crédito tem poder, mas não podia, porque tá. Como é que eu faço? Se eu tentar emitir demais, sem o lastro, eu vou quebrar. Como é que eu faço para aumentar o meu poder sem quebrar? Ah, tiveram a brilhante ideia. Vamos bolar aqui um projeto de lei chamado Federal Reserve Act e vamos vender isso para o governo americano, que se ele decretar que é ilegal todos os bancos emitirem e só nós, através do nosso monopólio, pudermos emitir, já vai ser bom, porque a gente já está... É isso aí. Né, não vai ter mais essa quebra, não sei o que. A gente pode expandir o nosso crédito à vontade, né, sem quebra, porque a gente é monopolista, né? E ficou assim. E convenceram o governo americano que aquilo era bom. Então o Federal Reserve Act proibiu bancos privados de emitirem a moeda. E só quem podia emitir moeda era o Fed. Foi assim. E o lastro dele também... Continuou o ouro. Continuou ouro, Continuou ouro. mas uma hora foi quebrado, né? Depois. Foi quebrado. Por que não foi quebrado antes? Ele começou a ser quebrado em 1933 e terminou de acabar com esse lastro em 1971. Mas por que no começo eles conseguiram expandir o crédito sem ter que quebrar a paridade ouro-dólar? Porque naquela época, depois da Primeira Guerra, né, que o Fed foi criado durante a Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos recebeu muito capital, muito recurso. Por quê? Porque os Estados Unidos passou a ser motor de produção do mundo, a Europa quebrada, né? Então os Estados Unidos produzia para vender para a Europa, e para reconstruir a Europa e para vender para a Europa, que não tinha mais... A Primeira Guerra devastou a Europa. E nesse período, então os Estados Unidos era a China da época. Os Estados Unidos era o que a China é hoje, grande produtor Perfeito, mundial. isso. Então, naquela situação, os Estados Unidos produz, não tem demanda interna, vende tudo para o mercado externo, fica com superávit comercial. Qual que era a reserva do mundo? Era ouro. Então, os Estados Unidos acumulou ouro. Acumulou reservas cambiais da época, que eram ouro, nos cofres aqui. E a Europa ficava devendo em dólar. Ou seja, quem devia em dólar estava devendo em ouro, porque o dólar tinha paridade fixa com o ouro. Né? Então, naquele momento, o Fed e os bancos aqui ficaram com surplus, com superávit, e aquilo permitiu que eles expandissem o crédito e fizessem o funding daquele boom que foi a década de 20, que foi uma época tão promissora para a economia e para a sociedade, que você teve a maioria das invenções do século 20 e que mudaram a eficiência e a produtividade do mercado veio na década de 20. A aviação comercial, radiocomunicação, linha de montagem do Henry Ford. Então tudo aquilo tinha dinheiro.
Os bancos americanos, com o superávit que eles tinham, eles financiaram tudo aquilo. E toda boa ideia que recebe funding barato, ela exagera. E exagerou. Não significa que é uma má ideia, mas exagera, tem que corrigir. E a década de 20 foi um grande boom, com um grande exagero. E em 1929, culminou com o crash. Nesse momento, com todo mundo devendo para todo mundo, você teve uma situação de deflação. Porque você começa com a queda dos ativos financeiros, Sim. você tem destruição de crédito. Se você deve e não paga, aquele ativo financeiro evapora. Então você começou uma situação de depressão, de recessão, as dívidas não pagas foram deprimindo a demanda agregada, e aí gera uma espiral que ninguém paga ninguém, que ninguém diminui a demanda, ninguém compra, se ninguém compra, ninguém produz, e você gerou, durante 2, 3 anos, um período extremamente deflacionário. De 29 até 32. Em 32 o mundo já estava quebrado, 32, 33, a economia em depressão, aquelas filas que você vê na fotografia, de 35, 40% de desemprego nos Estados Unidos, gente fazendo fila para pegar um prato de comida, que tem até foto, e o governo naquela época lá, o presidente do período da depressão, do início, foi o Herbert Hoover, não sabia o que fazer, e viu aquilo, mesmo tentou de tudo, e o mercado caindo na frente dele. E aí entrou, em 32 mesmo, antes mesmo da pós, já estava tendo a eleição do Roosevelt, que era um socialista, né, um progressista, democrata. O pessoal acha que o woke é de agora, o woke já é de 1890, já começaram os woke. O Franklin Roosevelt era um socialista, um progressista. E o principal ideólogo econômico dele era o John Maynard Keynes, que tinha na tese dele que o gasto público ia reativar a economia. Enfim, dessa forma, eles, com grande destruição de crédito, e como é que os bancos iam voltar a emprestar? Se eles estavam. Não tinha dinheiro, nem o Fed tinha como emprestar. Como é que eu vou emprestar dólar se eu não tenho ouro aqui? Aí tiveram a grande ideia. Opa, mas e se a gente mudar a paridade? E se a gente falar que o dólar vale metade do ouro que ele vale? Ou se eu falar que 1 grama de ouro vale o dobro de dólares? Né? Mais ou menos o dobro. Fizeram uma desvalorização de 50% a 60%. Então, a paridade do ouro mudou. Então, a mesma quantidade de ouro valia o dobro de dólar, uma coisa assim. Então, de repente, do nada, mudando a paridade, eu posso emprestar, eu posso emitir mais tanto de moeda. Começou a ter dinheiro de novo na praça. Exatamente. E o que é muito interessante... E aí eles começaram a injetar dinheiro de novo. Aí começou a ter a reflação, né? Quer dizer, saída da deflação, voltando para a inflação de novo. E o que é interessante? Porque a gente está numa situação muito semelhante a isso hoje. No sentido de que tem muita dívida, imprimiram dólar. Dívida impagável. Mas a dívida é isso, é dólar. Mas, porque não é mais ouro. Só para você chegar, não é mais ouro. Sim. Aí ao longo da Segunda Guerra e daqueles anos dos baby boomers, da década de 50, 60, os Estados Unidos continuou sendo o motor do mundo de produção e consumo, aí passou a ser uma potência de consumo também. Né? E os Estados Unidos, sendo produtor mundial e consumidor mundial, sendo alimentado como? Com o crédito. E ao longo dos anos, eles foram mudando a paridade, cada vez foram baixando a paridade do ouro para o dólar. Então, esse foi. Antes de 29, antes de 1932, não existia essa coisa de inflação de 3%. Quem disse que tem que aceitar 3% ao ano de inflação? O certo é não ter inflação. Claro. Por que eles criaram essa coisa de meta de inflação? Porque eles já sabiam que eles estavam inflacionando. A inflação não é o preço. A inflação é você emitir moeda. Se aumentar o M1, M2, M3, você aumenta a moeda e aumenta crédito. Isso é inflação. Então, eles já sabiam que era o que eles queriam, aumentar o crédito. Como eles já tinham o monopólio, que era o Fed, agora a gente pode aumentar quanto a gente quiser. É só a gente mexer na paridade aqui. E foram diminuindo a paridade do ouro, aumentando o volume de dinheiro disponível para os bancos e incentivando os bancos a emprestar. E com isso, lógico que isso é inflação. O efeito disso é preço. Então eles criaram essa coisa de meta de inflação só para ter uma desculpa. E passou a ser aceitável inflação de 3, 2, 3. Não é aceitável. É roubo. É um roubo aceitável. Porque cada vez que eu imprimo moeda, crédito, o crédito da mão, o crédito de alguém que já tem, marginalmente vale menos. Verdade. Porque eu não aumentei o produto do mundo, eu só aumentei o dinheiro. Se eu não aumentei o produto do mundo, mas aumentei o dinheiro que está na mão do cara que já tem, vai valer menos. É verdade. Agora, o que define que vai valer menos? Na hora que o cara vai comprar e vê que não compra o que ele comprava antes.
E, ao mesmo tempo, o mecanismo de crédito favorece os grandes. Porque se eu controlo quem dá crédito, e eu sei que agora eu vou emitir crédito aqui, vou aumentar, vou criar inflação, vou criar moeda. Quem que vai sair ganhando? O cara que pegar o empréstimo primeiro. Quem pega o empréstimo primeiro? Os amigos do rei. Quem se ferra no final? Aquele coitadinho que não pega crédito e tem o dinheirinho poupador lá que tá guardando, quando ele tira do banco para ir lá comprar, tá tudo mais caro. Esse cara é o que mais perdeu. E o que mais ganhou com a inflação é o cara que tem primeiro acesso ao dinheiro. Porque ele compra tudo antes do preço subir. É um desincentivo à austeridade, então por isso que o mundo ele tá na beira de um colapso civilizatório, que a gente vive um problema de moralidade muito grande, né? O mundo se viciou em dopamina barata, Sim. viciou em crédito, a gente já gasta o dinheiro do nosso neto, já gastou, né? E o problema é o seguinte, se a gente for lá para a ilha do Robinson Crusoe, fazer um exercício de economia num tamanho pequenininho, quando é só o Robinson Crusoe lá fazendo a vara e pescando, a economia tá pequenininha, tem um PIB pequeno. Quando chega sexta-feira lá, que eles fazem a divisão do trabalho, que um faz a vara e o outro pesca, então você tem uma economia mais rica. Então, se você for criar uma moeda lá que são shells, que são, como é que chama? Coisinha da praia, como é que chama? Ah, as conchinhas. Conchinhas, Então, se as conchinhas virarem dinheiro, quanto mais essa economia for crescendo, for ficando complexa, for ficando mais sofisticada, vier uma terceira pessoa que vai fazer a casa, o outro vai pegar coco e tal, então o PIB dessa economia vai crescer. Então, teoricamente, você também precisaria aumentar a quantidade de conchas, porque senão você tem pouca concha para um PIB muito grande e aí a moeda vale muito e você tem uma deflação. Exatamente. Né? Teria uma deflação. Então, se houvesse uma expansão monetária semelhante ao PIB no longuíssimo prazo, o preço era para manter igual. Ainda mais porque... Mas não precisa, o certo é você não mexer na moeda. Se você tem produtividade, o preço cai mesmo. Seria normal. O problema é o preço cair quando está todo mundo devendo. Aí fica o juro real impossível de pagar. E hoje, por que eles não querem que os preços caiam? Porque o mundo está viciado em dívida. Se os preços caírem, com a dívida que o mundo está, todo mundo, o juro real fica impagável. Eu posso estar devendo a um juro de 0. Meu empréstimo pode ser a 0. Se os meus ativos caem 10%, eu vou perder, porque eu tenho que vender eles mais barato. Como é que eu vou pagar minha dívida? A dívida é 0. Então, o problema de preço caindo, se você não tem dívida, é uma maravilha quando o preço cai e você não tem dívida. Você ganha. Se você é um poupador e o preço cai, é uma maravilha, você ganhou. Agora, se você é um devedor, nem que o juro seja 0, e os preços caem, ou os ativos caem, por produtividade, pela razão boa. Tem razões boas para os preços caírem. Produtividade, inovação, barateamento de custo. Mas isso é impossível, eles não podem deixar o preço nominal cair, porque o mundo quebra hoje. Uma deflação hoje, não é só uma deflação, uma inflação muito baixa já é o suficiente para o mundo quebrar. Caramba. Exato. Então as pessoas acham, né, e a gente vê as discussões por aí, que o problema é o problema da inflação. Sim. Porque estão imprimindo muito dinheiro, né? Primeiro eles não entendem que, na verdade, não é o Banco Central que imprime dinheiro. No máximo que o Banco Central faz, hoje, relaxa as condições. Desde 2008, é o Banco Reserve. Eles pegam as suas garantias, você é um banco... Sim. Ele bloqueia a tua garantia e ele te dá um dinheiro eletrônico lá que só você pode usar, que chama Banco Reserva. Mas o fato é que quem imprime moeda no mundo são os bancos. Quem dá crédito. O tal do M2 ele é feito pelos bancos. E ele vai expandindo quando há, de fato, a economia vai sendo incentivada e tal. Mas quando há esse aperto monetário e a situação econômica começa a ficar pior, começa a ter calote e tal, principalmente depois de 2008, não adianta o Banco Central baixar os juros. Porque se os bancos não quiserem emprestar dinheiro, não tem pressão monetária. E qual é o problema? O problema é que se todo mundo começar a dar calote, porque o que se fez com essa impressão monetária toda? Não foi só preço de supermercado que subiu. Foi preço de imóvel subiu. Né? Ação da Nvidia... Bitcoin, tudo subiu. Tudo subiu. E tudo isso eu vou mostrar isso que eu trouxe aqui. Tudo isso subiu e a dívida subiu também. O problema é que se o preço das coisas se desvalorizar, você tem uma deflação. Não é uma deflação do preço da carne, mas é a deflação dos preços dos ativos. Só que a tua dívida não deflaciona. Tua dívida é nominal. Ela não cai.
Verdade. pode- chega você uma pode hora que a perdoar o dívida sobe exponencialmente porque o valor dos valor ativos caiu está caindo. Então, a tua o dívida grande tem um juro risco da real. sociedade é a deflação. Sim. É uma crise deflacionária. E é o que eles tentam evitar a todo custo. Mas só que o que eles fazem para evitar deflação? Cada vez que tem esse risco, emite mais dívida, emite mais dívida, emite mais Isso dívida. aí, É só isso que e eles vai podem emitindo. fazer. Vem deflação? Não, não vamos deixar. Vamos emitir mais dívida para tentar produzir inflação. E os bancos. Só que qual é o limitador? Qual é o limitador? Onde é o limite onde você não pode emitir mais dívida? Quando ninguém mais confia para dar um crédito ou tomar um crédito. Aí, eles tentam. Como é que eles tentam? Ah, ninguém mais confia? Vamos obrigar os governos a gastar. Que também é uma emissão de dívida. Quando o governo gasta e assina um cheque, ele Sim. precisa ir lá no open market e vender um T-bill ou vender um NTN para fechar essa conta. Se o mercado passar a não confiar nem mais na capacidade de pagamento do governo ou de voltar o dinheiro, aí é game over para essa história de ficar produzindo inflação. Quando acabar a capacidade de produzir inflação, o mundo só tem uma saída. É um crash deflacionário, estilo 29, onde eles vão ver tudo caindo, vão tentar fazer o que eles já fizeram. Vamos fazer QE, vamos comprar ativos, vamos baixar o juro para zero. Mas o tamanho da onda é tão grande vai que engolir mesmo tudo. eles fazendo tudo que eles sabem, a coisa vai engoli-los. Porque em 2008 foi assim também. Eles começaram eles baixaram o juro e começaram a comprar ativos em 2007 ainda. Em 2008 eles passaram o 2008 inteiro comprando papel e baixando o juro, comprando papel. E mesmo assim o negócio foi parar só em 2009, em março. E aquilo foi um crash pequeno, hein? Depois nós tivemos, bom, só para chegar nesse ponto, para terminar o histórico, em 1960, durante a década de 60, os Estados Unidos era potência consumidora e produtora, bateu a capacidade ociosa. Os Estados Unidos bateu o limite de produção. E ao mesmo tempo, a máquina não pode parar, tem que produzir, tem que emitir crédito. Nesse momento, quando você bateu o limite da capacidade ociosa e a maquininha girando, você começou a ter inflação que bateu para tudo, começou a bater em preço de consumo. Aí tem problema político, se você bate em preço de energia, bate em preço de... Enquanto você tem... É o que causa a revolução, causa a revolução. Nessa hora, o mercado começou a, digamos assim, bateu essa capacidade, aí a inflação, se você continuar imprimindo nesse cenário, né? Por que hoje nós não tivemos uma inflação igual à da década de 70? Porque depois da década de 70, os Estados Unidos passou a produzir fora dos Estados Unidos. Passou a produzir no Japão, na Europa, na China. Então eles imprimiram mais moeda dos últimos 20 anos do que em toda a história monetária. Mas nunca nós tivemos uma inflação igual à da década de 70, que era a década de 70 a inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos. Nunca mais nós vamos ter inflação de 2 dígitos. Porque o mundo hoje os Estados Unidos passou a produzir fora e a pressão deflacionária da produtividade, da queda de custo do resto do mundo, contrabalanceou a autoemissão de moeda americana. E os únicos locais onde a gente teve inflação galopante foi imóveis, ações, não sei o quê, né? Nos preços. Mas, para continuar nessa ciranda de imprimir, em 1971 ele teve que abandonar totalmente. E de desvalorização em desvalorização do dólar contra o ouro, chegou uma hora que já valia quase nada. $1 valia 0 porcaria de ouro. Aí ele falou, quer saber, abandona isso aqui. Abandona, cara. E em 1971 eles abandonaram. Né? E passou a ser, a emissão de dólar passou a ser lastreada em dívida. Dívida. Dívida do governo, das empresas contra o governo. Em 1930 e pouco, o Fed tinha muito ouro no cofre. Para o dinheiro que ele tinha emitido, né? Para as reservas que ele tinha emitido. Em 1971 ele tinha tão mais de dinheiro para o pouquinho de ouro que ele tinha. Falei, quer saber? Abandona. Qual era o ativo que o Fed tinha contra todo esse dinheiro que ele tinha emitido? Título da dívida dos Estados Unidos. Então hoje, o único lastro que ele tem nos ativos do Fed são títulos de dívida. Então é o seguinte, o teu dinheiro é uma promissória que garante uma promissória. O dinheiro é uma nota promissória, certo? Uma nota de $100, o que diz a nota de $100? Que é garantido pelo Tesouro, full faith and credit of the US Treasury. É garantido pelo total fé e crédito do Tesouro americano. O que é total fé e crédito do Tesouro americano? Um título de dívida do uma Tesouro. Dívida contra... Então o dinheiro hoje é uma promissória lastreada em outra promissória. É promissória atrás de promissória. Então toda a riqueza financeira do mundo é promissória. Por isso que eles chamam de fiat. Sim. Fiat é fiduciário. É uma moeda fiduciária. Ela só vale porque alguém acredita que vai receber pagamento por ela. Ela só vale porque eu acredito que o Tesouro Americano vai me pagar se eu bater lá. Só por isso que vale. E isso é o dólar.
Que é a moeda principal. Todas a as mais- outras é, é assim. Pior é mas- que tem todas as outras que ainda são derivativos do dólar, porque qualquer outra moeda hoje, Exatamente, no é sistema pareada com o euro-dólar, no, é. no sistema, depois de Bretton Woods, passou a ser isso. Ah. Todas as moedas são Pareada ao fiat. O ien, o real, o euro, o que você quiser. E Não entrando lembro nessa mais. ciranda, como a pessoa que tá aí do outro lado aí, ela acaba se protegendo? Não, eu quero mostrar um gráfico antes Qual para você que é o ver. gráfico que é? Eu vou Porque colocar assim, aqui, aí eu o vou Matheus fazer o coloca. histórico, antes de ele colocar o gráfico. Eu vou fazer o histórico. Deixa eu colocar aqui. Chegou na década de 70, a capacidade ociosa dos Estados Unidos bateu, teve muita inflação. Quando ele começou a migrar para o resto do mundo, ao mesmo tempo que ele migrou para o resto do mundo, o próprio mercado ali naquele momento pediu, tipo, brecou a emissão monetária. Como é que o mercado breca a emissão monetária? Subindo o juro. Sim. Quando você sobe o juro, você destrói moeda. Porque os valores dos. Ô, Faca, só fala qual Ah, que depois é eu vou- que ele Isso coloca lá aqui, na ó. tela. Isso aqui é um deles, é o primeiro. Esse Depois daqui é o primeiro? Esse é o primeiro. Vou Ah, deixar então aí tá para bom. depois eu explicar. Matheus, já prepara o primeiro. Esse daqui Tá. é o primeiro. Esse eu vou explicar. É, Fica tranquilo, isso daqui não tá aparecendo, não. Isso nesse vai aqui eu vou- aparecer na tela pra eles lá. veja, quando você sobe o juro, você produz deflação, que você produz uma destruição de crédito. Sim. Um título longo que valia tanto cai de preço. Isso eu acho que o teu seguidor aqui já sabe isso. Já. Eu não preciso explicar. Nesse momento, você deu uma refreada e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos se realocou, né, para fora dos Estados Unidos, Japão, Europa, não sei o quê, porque no momento que você sobe, o mercado retornou a confiança no emissor da moeda, que era o Tesouro Americano. Com aquela alta de juros, você retoma a confiança, né? O sujeito fala, bom, nesse preço eu volto a comprar títulos. Então, esse é o efeito de você subir o juros. Você traz o comprador de volta. Muito prêmio de risco, Mas né? prêmio de risco, opa, agora o comprador está de volta. Sim. Então, a hora que ele volta, você começa de novo a expandir o crédito. O comprador voltou, está confiante, voltou a fidúcia, né? Voltou a fé. Aí, de novo, começa a ciranda da emissão de novo. Dívida. Só que nesse momento não gerava mais inflação. Por quê? Porque já tinha a expansão depois da década de 80, depois daquela porrada no juro que o Volcker deu, e não foi ele que deu, o mercado pediu e ele sancionou. A curva foi primeiro. O Fed Funds de um mês ali foi para 18, 17, Nossa. até ele subir.